Capítulo 21 Time Stop vs Kamui. Como um viajante do tempo, Juan conhece há muito tempo a habilidade de Kamui, e a série de ataques que ele lançou contra Obito foram apenas tentativas intencionais de vender brechas. Obito realmente caiu na armadilha e se atreveu a lutar corpo a corpo com Duan sem quaisquer precauções. Agora é Smash em Tio Varudo. Um momento. O poder da parada do tempo se espalha do corpo de Duan para o mundo Quanin a uma velocidade que excede a velocidade da luz, e tudo à vista perde a cor e fica cinza. O rio Nanhashuan parou de fluir. Itachi, que assistia à batalha do lado de fora, parecia em pânico, pensando que seu tio estava prestes a perder para o mascarado. O poder divino com a terra foi ativado e o espaço distorcido se solidificou na forma de um vórtice, como um círculo de ondulações estáticas. O primeiro segundo de uma parada. Duan se libertou das correntes e se virou para encarar Obito Uchiha. Neste momento, a maior parte do corpo de Obito estava envolvida no espaço distorcido, e ele não podia tocá-lo, exceto suas mãos. O mais poderoso do Kamui é que ele é lançado inconscientemente, permitindo que Obito fique desfocado no momento de ser atacado, tornando-o assim imune a qualquer ataque. É uma habilidade passiva, mas Kamui também tem pontos fracos. Quando Obito ataca o inimigo, ele deve tomar a iniciativa de desarmar Kamui e se materializar. Noite das 9 Caudas há alguns anos. O quarto Hokage, Namikaze Minato, viu isso e derrotou Obito usando Irachi em segundo Dan e ele em um. Desde aquela guerra, Obito aprendeu as lições da derrota e tornou-se muito mais cauteloso. Ele frequentemente usa fintas para enganar seus oponentes e nunca escapa facilmente do estado ilusório. Mas neste momento, ele ainda estava enganado. Fraquezas expostas. A segunda parada da hora. Os olhos de Duan estavam nus, ele agarrou as mãos de Obito sem hesitar e puxou-o violentamente. O tempo retoma seu fluxo. Houve uma lágrima. É o som da separação de carne e sangue. Os dois braços de Obito foram separados de seus ombros esquerdo e direito em um instante, e foram arrancados abruptamente assim. Kamui também foi forçado a interromper. Deng deng deng. Obito cambaleou vários passos para trás e finalmente perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Você! Ele olhou para Duan horrorizado, seus olhos estavam vermelhos e ele perdeu completamente a compostura que tinha antes. Ele não entende. Como Juan fez isso? Porque ele transformou a derrota em vitória em um instante e arrancou os braços. A qualidade psicológica de Obito na verdade não é forte. Ele costuma confiar em seu poder invencível para fingir ser um fantasma em todos os lugares, se escondendo atrás da máscara, fingindo ser o Uchiha Madara para pregar peças nos outros, com uma postura invencível. Mas assim que alguém consegue decifrar seu poder divino, ele entra em pânico, como se tivesse voltado a ser um menino na ponta da garça. Sob extremo medo, ufa, o espaço gira e flutua novamente. Obito nem teve tempo de dizer uma palavra de crueldade, então liberou seu poder divino e fugiu apressado. Pena. Como vencedor, Duan balançou a cabeça ao ver Obito fugindo. Na situação de agora, ele não teve tempo de atacar os órgãos vitais de Obito e não conseguiu matá-lo na hora. Mas estimo que mesmo que ele consiga fazer uma pausa de 5 segundos ou mais, pode ser difícil matar Obito completamente. Afinal, Obito também dominou outro truque, Izanagi. No livro original, até mesmo as bem preparadas armadilhas de talismãs detonantes de 600 bilhões de propriedade de Konan Kazuto foram todas evitadas por Obito usando o ninjutsu combinado de Kamui e Izanagi. Essas duas técnicas de pupila que desafiam o céu cooperam entre si, o que pode ser chamado de incompreensível. Então, Duan escolheu arrancar os braços de Obito. Desta vez, Obito ficou gravemente ferido e fugiu. Ele deveria ter parado um pouco e deixado um par de braços, que viraram troféus quebrados. O par de braços estava anormalmente branco e não havia sangue fluindo da ferida, mas tecido de glóbulos brancos fluindo lentamente. Até onde sei, o corpo de Obito é um corpo branco com um grande número de células intercolunares transplantadas. Quer dizer,
Isto é de alto valor de pesquisa para o braço quebrado, e esta batalha pode ser considerada frutífera. Itachi ficou lá sem expressão. Ele abriu bem seu Sharingan, profundamente chocado com a cena em que os braços de Obito foram arrancados. Só quando Duan se aproximou com os 2 braços é que ele voltou a si e gritou inconscientemente: Tio, Itachi, você viu a habilidade do homem mascarado? Ele perguntou, pretendendo testar seu sobrinho. Itachi ouviu as palavras, e após alguns segundos de silêncio, deu sua própria especulação. Ele acabou de chamar seu Sharingan de caleidoscópio de Sharingan. Esse olho deveria estar usando algum tipo de técnica de pupila tempo-espaço, que pode se transferir para outro espaço, deixando apenas um fantasma sem entidade no lugar, para confundir o oponente. Mas quando o mascarado atacar, ele ainda revelará suas falhas. Sim, é realmente uma habilidade aterrorizante. Duan acenou com a cabeça, aprovando a visão do sobrinho. Enquanto o mascarado não tomar a iniciativa de atacar, ele sempre será invencível. Mesmo que você conheça sua fraqueza, você não sabe quando ele realmente fará um movimento, o que é simplesmente impossível de se proteger. No entanto, um inimigo tão quase insolúvel e poderoso ainda foi derrotado por meu tio. Itachi não conseguia descobrir. Nesta batalha, o homem mascarado claramente estava em vantagem, mas houve uma estranha reversão em um instante, e seus braços foram decepados. Se você quiser descrevê-lo, é como um filme estava prestes a atingir seu clímax, mas a parte mais emocionante foi repentinamente excluída e chegou diretamente ao final. Isso simplesmente deixou o público louco. Itachi percebeu que havia um grande segredo escondido em seu tio. O segredo é quebrar a habilidade real. Justamente quando ele estava tentando adivinhar. Não conte a ninguém o que aconteceu esta noite, entendeu? A voz de Duan soou no ouvido de Itachi. Sim, eu entendo, tio. Itachi concordou. Então, os 2 voltaram pelo caminho por onde vieram. Não muito depois de eles partirem. Uma figura saiu das profundezas da floresta, seu rosto estava cheio de choque e surpresa. É o Uchiha 8 gerações. Ele recebeu um aviso do mascarado, pedindo-lhe que fosse ao santuário Nani esta noite para assistir a um bom show. O homem mascarado tem que fazer isso sozinho para domar o Uchiha. Não esperava. Foi um show bom de assistir, mas quem foi domesticado foi o mascarado. Porém, 8 gerações confirmou pelo menos uma coisa, ou seja, por muito tempo, o homem mascarado que se autodenominava Uchiha Madara era uma pura farsa. É impossível para o verdadeiro Uchiha Madara perder para Duan. Certamente, o julgamento de que ele pode derrotar o mascarado é suficiente para mostrar sua força. Na opinião de Yatsushiro, Duan pode até competir com o mestre número 1 do clã, Uchiha Shisui. Depois de perceber isso, Yatsushiro não pôde deixar de pensar no plano quebrado de Jade, que era ainda mais radical do que os radicais. Quer tentar apoiar aquele cara? 8 gerações atrás, sempre pensei que a ideia de quebrar era muito maluca. Mas se Duan realmente tiver essa força e puder unir todos os Uchihas e trabalhar juntos para realizar um golpe, talvez ele possa realmente desenraizar o alto nível de Konoha. Construa uma Konoha que pertença ao Uchiha. Vamos ver. Na reunião do clã do próximo mês, eu definitivamente deveria comparecer. Nesse momento, os radicais e moderados do clã se enfrentarão de frente e com certeza será muito animado. Se, quando chegar a hora, eles definitivamente conseguirem dominar os patriarcas moderados Fuyue e Shunshin Shisui, então esses radicais o seguirão no futuro. Pense aqui. Os olhos de Yatsushiro brilharam de antecipação. Luar. O tio e o sobrinho caminharam ao longo do rio Nanyashuan. Duan percebeu que Itachi manteve a cabeça baixa durante todo o caminho, com uma expressão pensativa, provavelmente adivinhando a habilidade de seu tio. Até aqui, ele demonstrou o poder da parada do tempo na frente de Itachi 2 vezes, será que esse sobrinho sempre inteligente consegue adivinhar? Fim do capítulo. Capítulo 22 Cemitério da Montanha. Neste mundo, existem dezenas de milhares de ninjutsu, que podem ser divididos em água, fogo,
vento, trovão, terra, yin, yang, selamento e ninjutsu de tempo e espaço. 9 tipos. Entre eles, o ninjutsu do espaço-tempo é o mais difícil de dominar e é a existência no topo da pirâmide do ninjutsu. E até onde eu sei, todos os ninjutsu de espaço-tempo envolvem apenas o espaço, mas não podem tocar a dimensão do tempo. Raijin Voador, Kamui, Tianshouli e até mesmo Shueji Shenlu, como Wang Quan Irasaka e Tianzi Yuzong, todos eles são ninjutsu espacial, sem exceção. Não tem nada a ver com o tempo. Se tiver que estar relacionado ao tempo, as duas técnicas de pupila de olho de roda maiúscula de Izanagi e Izanami podem obter efeitos semelhantes a reversão de tempo e loop de tempo, respectivamente, mas, afinal, são apenas semelhantes. Quer dizer, não há ninjutsu em tempo real em Naruto. A incapacidade de Uchiha Itachi de adivinhar a parada do tempo é porque em seu consciente e subconsciente ele não pensa nisso. Homem, incapaz de perceber o que está além do alcance da cognição. No entanto, ainda é uma decisão parar. No futuro, use paradas de tempo o mínimo possível para evitar a exposição de habilidades. Embora não se considere um ninja, ele concorda com um ditado que os ninjas costumam dizer. A batalha dos ninjas é a batalha da inteligência. O grupo de caras da organização Akatsuki com todos os tipos de habilidades estranhas pode provar melhor esse ponto. Cada um deles fica muito animado quando aparece no palco. Assim que suas próprias habilidades forem descobertas, eles tirarão as coleiras na velocidade da luz. Até Pain, o autoproclamado deus, perdeu na guerra de inteligência. No mundo do Jojo, o invencível cujo Jotaro, já que pessoas de todo o mundo sabiam que ele poderia parar, foi espancado repetidamente em batalha, e foi atacado por várias conspirações, e finalmente deixou o Padre Pucci morrer. Eu definitivamente não quero que esse tipo de coisa aconteça comigo. Assim que ele souber que pode parar no tempo, com o talento e a sabedoria dos ninjas, eles com certeza encontrarão muitas maneiras de lidar com ele. Depois de se separar de Itachi, Duan voltou para a academia. Curador, você está de volta. San-Yi conscientemente manteve-se no posto da recepção e apenas disse olá para Duan, que empurrou a porta e viu o par de braços na mão deste. Não tenha medo, é falso. Veja, não vai sangrar. Vendo a expressão assustada de Samuel, ele pegou o braço de Obito e explicou. Como lidar com o braço de Obito é um problema. Se você quiser usá-los para estudar células intercolunas e armadilhas de madeira, provavelmente não será possível, pelo menos eles não sabem nada sobre isso. No entanto, esses dois braços não sangram nem apodrecem, então devem poder ser deixados por um período de tempo, e aos poucos encontraremos uma maneira de estudá-los mais tarde. Pense aqui. Sob o olhar surpreso de Samuel, Duan segurou seus braços e foi até a cozinha, abriu a porta da geladeira e os jogou lá dentro casualmente. Misturado com carne bovina, salsicha e outros alimentos. Isso não deveria ser usado para comer. Samui murmurou, orando em seu coração. Fora da vila de Konoha. Em uma floresta, com um aceno de espaço, Obito apareceu e caiu no chão. Ho! Ele se ajoelhou no chão ofegante, e a máscara listrada de tigre caiu, revelando um rosto pálido e sangue. Desde a noite do Nove Caudas, ele não experimenta a derrota há muito tempo. Desta vez, foi pior do que a derrota para o quarto Hokage da última vez. O mais contundente é, ele pensou sobre isso, mas nem sabia como perdeu. Esqueça, nem pense nisso. A principal prioridade é encontrar um lugar seguro para se recuperar. Noite após dia, no norte do País do Fogo, existe uma península que pertence à Terra Sem Dono. O antigo esconderijo de Uchiha Madara, Cemitério da Montanha, está localizado aqui. Como o nome sugere, existem muitos esqueletos de animais grandes neste cemitério, que é um lugar perigoso onde as pessoas comuns não ousam se aproximar. Trazendo terra e veículos leves, logo chegamos à entrada principal do cemitério da montanha. Esta é uma parede de montanha com muitos buracos da altura de uma pessoa, dos quais apenas um é real, que pode levar diretamente ao esconderijo subterrâneo. Ei,
Óbito, o que há de errado com você? Com um som de surpresa, Jui emergiu do chão. Seu rosto era meio branco e meio preto, com uma armadilha para moscas na cabeça. Jui é uma fusão de Baijui e Rei Jui, ambos com consciência própria. Vendo a aparência angustiada de Óbito, ele ficou absolutamente surpreso e perguntou estupefato, por que seu braço está quebrado de novo? Antes disso, Óbito quebrou o braço 2 vezes. A primeira vez foi quando o braço direito foi quebrado por uma pedra na ponte Kenabe, e a segunda vez foi quando Namikaze Minato usou uma pílula em espiral para quebrar o braço esquerdo. Desta vez foi bom, os braços esquerdo e direito desapareceram juntos. Encontrei um inimigo, descuidado. Com o rosto sombrio, Óbito caminhou em direção ao esconderijo. Dentro da muralha da montanha há um arsenal, biblioteca, sala de cirurgia, sala de conferências, área de estar, todos os tipos de instalações estão disponíveis, e é um palácio subterrâneo que Madara passou décadas construindo. Quando Madara deixou Konoha, ele levou consigo um grande número de livros históricos e pergaminhos de ninjutsu do clã Uchiha, e todos eles foram armazenados aqui. É também por esse motivo. Muitas heranças do clã Uchiha foram cortadas e a força geral diminuiu drasticamente nas últimas décadas. Se Uchiha quiser restaurar a glória do pico, ele deverá recuperar as coisas colocadas no cemitério da montanha. É uma pena que Óbito não concorde. Óbito, você encontrou um inimigo mais difícil do que o quarto Hokage naquela época. Jui seguiu atrás de Óbito, perguntando curiosamente. O Óbito de hoje não é mais o jovem atordoado de então e cresceu muito nos últimos anos. Mesmo diante de Nagato que tem olhos de reencarnação, ele consegue lidar com isso com calma. Afinal, o Kamui de Óbito é invencível. Absolutamente não consigo imaginar isso no mundo ninja de hoje, quem pode machucar tanto Óbito? Eu já disse tudo, fui descuidado. Não importa o quão poderosa a outra parte é. Óbito enfatizou novamente, ainda falando com firmeza, sem querer admitir seu fracasso. Logo chegamos à sala de cirurgia. Ei Zé, prepare-se para a operação e transplante novas células para mim. Bai Zé, entre sorrateiramente na vila de Konoha imediatamente para monitorar o clã Uchiha, preste atenção especial em um cara chamado Uchiha Dan. Óbito deu a ordem e deitou-se na mesa de operação. Fora Uchiha, espere por mim. Quando eu me recuperar da lesão, com certeza retribuirei essa vingança. Os olhos de Óbito estavam frios e ele praguejou em seu coração. Vila de Konoha, base subterrânea de Raiz. Os 2 ninjas Raiz se ajoelharam, abaixaram a cabeça e esperaram em silêncio. Dá. Seguindo o som de muletas batendo no chão, um velho com o rosto sombrio e metade do rosto envolto em bandagens saiu lentamente da escuridão. Ele é o atual assistente e líder raiz de Naruto, Shimura Danzo. Neste momento, a tez de Danzo não é muito boa. As bandagens no rosto e no braço direito foram todas trocadas recentemente. Parece que ele acabou de fazer uma cirurgia e precisa se recuperar. Então ele ficou na raiz nesse tempo e não saiu. Como está Itachi recentemente? Ele fez algum movimento digno de nota desde que entrou na Anbu? Danzo perguntou lentamente. Relate ao meu senhor, Itachi é normal em ANBE. Porém, ele tem estado muito próximo de seu tio Uchiha durante esse tempo, e ele vai para a academia do Disconnect todos os dias depois de sair do trabalho, e fica até a noite. O ninja raiz respondeu. Uchiha quebrado? Danzo franziu a testa ao ouvir as palavras, o nome parecia familiar. Fim do capítulo. Capítulo 23 Modificação da personalidade do sobrinho, física. Foi a pessoa que lidou com os espiões da Vila Yuin nas ruas há algum tempo. Lembre na hora certa na raiz. Ah, eu lembrei. Danzo estreitou os olhos como uma cobra venenosa. Seu assistente Hokage é o segundo em comando da vila de Konoha. Ele basicamente dá uma olhada em todas as coisas grandes e pequenas que acontecem na vila, então ele viu o nome de Uchiha Dan no relatório. Esta pessoa parece ser um homem forte e oculto, mas sua personalidade é perversa e rebelde durante a semana. Julgamento, o interesse de Danzo foi despertado com sucesso.
Traga Itachi para me ver. Ele ponderou por alguns segundos e ordenou as duas raízes. Sim, os dois recuaram imediatamente. Itachi se formou cedo na escola ninja, e os altos funcionários de Konoha, como a terceira geração, discordaram. Foi Danzo quem viu o potencial de Itachi e fez questão de ultrapassá-lo. Mais tarde, Itachi, como Uchiha, conseguiu ingressar na Anbu sem problemas, graças à recomendação de Danzo. Claro, isso não é gratuito. Entre Danzo e Itachi, algum tipo de acordo foi alcançado. Ryoma, acompanhe e dê uma olhada. Quando chegar a hora certa, traga aquele corte Uchiha também. Danzo pensou um pouco e deu outra ordem. Sim, Danzo-sama. Na escuridão, alguém concordou. É hora de sair para passear e aproveitar o sol. Danzo olhou para a bandagem em seu braço direito. Embora seu braço estivesse doendo após a cirurgia, isso também lhe deu mais força. Apoiado em muletas, ele saiu da base escura e fria das raízes e voltou para a luz do sol. Noite, ginásio. Itachi, você está aqui de novo. Samui cumprimentou Uchiha Itachi que entrou pela porta. Olá! Itachi curvou-se educadamente como sempre, e então foi para o quintal do ginásio sob a orientação de Samui. O jardim. Duan é raro e elegante, segurando um regador e regando lentamente as flores. Olhando para as costas de Duan Tol, Itachi hesitou um pouco e então disse: Tio, eu te causei problemas esses 2 dias. Se você não quiser me ver, não voltarei, mas por favor, não conte ao meu pai. Ele sabia que seu tio nunca gostou dele. Mesmo que vá contra a vontade do pai, mesmo que não consiga cumprir a tarefa de monitoramento atribuída pela terceira geração, ele não quer mais ficar aqui. Depois de terminar de falar, Itachi curvou-se às costas de Duan e quis ir embora. Por que você acha isso? A voz quebrada soou de repente. Ele parou de regar as flores, virou-se e olhou para o sobrinho e disse levemente: Prometi ao meu cunhado que cuidarei bem de você. Então, a partir de hoje, você pode me acompanhar para fazer exercícios e praticar. Sim. Itachi pareceu chocado, mas finalmente concordou hesitante, ele realmente não conseguia entender o que seu tio estava pensando. Duan deu um passo para o lado, largou o regador e lavou as mãos. Recentemente, ele teve algumas novas opiniões sobre Itachi, seu sobrinho. Uchiha Itachi pode de fato ter nascido com uma psicose de sangue frio, mas é inegável que o ambiente de crescimento adquirido também teve um grande impacto em sua personalidade. Veja as pessoas com quem ele mantém contato desde a infância. Fuyui, um pai que levou seu filho de 4 anos ao campo de batalha para matar pessoas, não entendia nada os pensamentos do filho. Zishui, um idealista ingênuo, paranoico e teimoso que segue a vontade do fogo, tornou-se o guia de Itachi. Danzo, um astuto mestre de lavagem cerebral que só quer usar Itachi. Um jovem, servido por um grupo de dragões e fênix agachados, e como agente duplo preso entre a família e a aldeia, sofre uma pressão sem paralelo. Sob tais circunstâncias, é difícil não ficar bravo. Mas agora, passarão mais de 2 anos até que Itachi cometa o crime hediondo de genocídio, e pode haver espaço para redenção. Decidi que não queria interferir nos assuntos de Itachi antes, porque minha transformação física não foi concluída e acho que não sou capaz o suficiente. Agora é diferente. Afinal, Itachi Uchiha é filho de sua irmã Mikoto. Se Itachi realmente quisesse matar sua mãe no futuro, Duan não teria escolha a não ser matar seu sobrinho, mesmo que Mikin ficasse com o coração partido pela perda de seu filho. Meikin é o único membro da família com quem Duan se preocupa. Ele não quer ver sua irmã chorar no futuro. Então, de agora em diante, pretendo realizar uma modificação de personalidade em Itachi. Então vamos começar agora mesmo, deixe-me ver sua força atual. Deixe-me dizer primeiro, não sei nada sobre ninjutsu, só posso guiá-lo em jutsu físico e ilusão. Direto ao ponto, ele acenou para Itachi e fez sinal para seu sobrinho se aproximar. Tio também conhece ilusão? Itachi ficou surpreso. Ele sempre pensou que seu tio era um puro especialista em arte corporal e nunca tinha visto seu tio usar ilusão.
Mas faz sentido quando você pensa sobre isso com cuidado, afinal de contas, qual Uchiha não pode usar ilusão? Então, por favor, avise. Itachi curvou-se novamente e, quando olhou para cima, seus olhos haviam se transformado em jade escarlate de 3 pontas. Em um instante, os olhos do tio e do sobrinho se encontraram. Shua! Os olhos de Itachi liberaram um choque de poder de pupila e lançaram um ataque furtivo de ilusão sem hesitação. De repente ele ficou descuidado e viu seu sobrinho desaparecendo do nada, transformando-se em incontáveis corvos, atacando-o de todas as direções. Mas no próximo segundo, um rugido enérgico saiu da garganta decepada e um trovão irrompeu no pátio como um terreno plano. O som formou uma espécie de choque espiritual e foi embora. Quaquê! Todos os corvos bateram as asas e foram despedaçados por essa energia em meio a gritos, e a figura de Itachi reapareceu no campo de visão de Duan, e este já o havia matado de forma impressionante. Bang bang bang! Os punhos e pés dos dois lados colidiram continuamente, desenhando imagens residuais, e eles lutaram dezenas de vezes em um curto período de tempo. Itachi é digno do nome de um gênio, mesmo diante de Duan que é muito superior a ele em tamanho e força, ele ainda pode lutar muito e lutar de um lado para outro com seu tio. Em suas pupilas escarlates, Sanguil virou-se rapidamente, captando cada movimento de Duan com uma poderosa visão dinâmica, tentando encontrar as falhas deste último. Como resultado, ele logo descobriu que o tio estava cheio de falhas por todo o corpo. Não perca esta oportunidade. Itachi não teve tempo para pensar e aproveitou a oportunidade para atirar consecutivamente, acertando a coxa quebrada, o peito, as costas e outras partes sucessivamente. Então ele entendeu. Não é porque haja muitas falhas, mas por causa de sua pele áspera e carne grossa, ele não se preocupa em se defender. Os punhos e pés de Itachi atingiram o corpo de Duan, não apenas não conseguindo romper a defesa, mas foi como acertar uma placa de ferro, e ele sentiu uma dor terrível. A diferença de força física entre os dois é muito grande. Neste momento, conseguiu contrair o abdômen e endireitar o peito, e então expirou de uma só vez. Uau uau uau! Essa respiração instantaneamente se transformou em uma rajada de vento, acompanhada por um assobio ensurdecedor, rolando areia e pedras voando, atingindo o corpo de Itachi como uma bala de canhão. Violento e feroz. Este não é um ninjutsu de fuga do vento, é simplesmente o gás expelido pela função dos pulmões humanos. Itachi foi pego de surpresa e caiu de cabeça para baixo, perdendo o equilíbrio no ar. Mas ele não entrou em pânico nem um pouco. Em vez disso, ele rapidamente formou uma marca de tigre com as duas mãos e abriu a boca para borrifar. Escada de incêndio artística *** bola de fogo. Uma bola de fogo escaldante caiu do céu e atingiu a cabeça de Duan Den. Fogo contra o vento. A respiração que Duan soltou foi na verdade usada por Duan para alimentar o poder de Hall Fireball e fazê-lo queimar mais violentamente. Itachi é digno do nome de gênio e não tem falhas em ninja, corpo e ilusão. Enfrente Hall e bola de fogo. Duan não tinha intenção de se esquivar e acertou-o diretamente com seu corpo e cortou-o com uma faca de mão, partindo a grande bola de fogo ao meio. Bola de fogo Hall, a arte da bondade. É difícil representar uma ameaça para inimigos fortes e, mais frequentemente, é usado como uma simulação para confundir a visão do inimigo ou distraí-lo. Ferret faz exatamente isso. Uau, uau! No momento em que a bola de fogo de Hall foi quebrada, um grande número de shurikens voou em sua direção. Clang clang! Eles colidiram e mudaram de direção um após o outro no ar, e finalmente o cercaram de todos os ângulos, mirando em todas as partes de seu corpo. Afiado. Elogiado em uma frase, esse tipo de manipulação delicada de shuriken não requer apenas anos de treinamento intenso, mas também envolve muito conhecimento em física e matemática. É uma técnica que apenas um gênio como Itachi, que possui inteligência e força, pode dominar. Não gosto de quebrar. À medida que seus músculos ficam cada vez mais fortes, ele fica cada vez menos preguiçoso para pensar em problemas cerebrais, afinal.
Se houver algum problema, basta usar os músculos para resolvê-lo. Como esta ameaçadora ofensiva de Shuriken. Duan ficou imóvel no local, mas tensionou os músculos de todo o corpo e imediatamente ativou o corpo do sino dourado, bloqueando todas as shurikens. Ele franziu a testa e perguntou a Itachi: por que você mostrou misericórdia e não mirou em meus olhos, virilha e outras partes fatais? Você está desprezando meu tio. Embora o corpo quebrado seja tão forte quanto o aço, o ponto fraco como os olhos ainda é muito frágil e tem medo de ser atacado. É equivalente ao portão vital do sino dourado. Itachi tinha acabado de abrir a boca, mas deu um passo de 7 ou 8 metros e deu um soco no sobrinho. Esse soco parecia simples e despretensioso, mas se contorcia levemente em uma frequência muito alta, dando às pessoas uma sensação de vazio. Aos olhos de Itachi, tudo no mundo parece estar se afastando rapidamente dele até desaparecer e, finalmente, resta apenas um pedaço de brancura e punho quebrado. O punho tornou-se cada vez maior e finalmente atingiu a altura de uma montanha de 1000 metros, mas o próprio Itachi tornou-se tão pequeno quanto uma formiga, incapaz de se mover sob a pressão da montanha. Isso é uma ilusão. Itachi de repente voltou a si, resistiu com o poder dos alunos do Sharingan e finalmente se libertou da ilusão e voltou à realidade. E nessa hora chegou o punho quebrado. Bateu. No último momento, ele virou o punho em uma palma e deu um tapa no rosto de Itachi. Itachi sentiu seus olhos escurecerem, então ele voou como uma nuvem e neblina, e finalmente atingiu um pilar no corredor com um bang. Ele estava zumbindo em sua cabeça, sua visão estava turva e ele não conseguia distinguir o norte, o sul, o leste e o oeste. Demorou muito para se levantar do chão. Itachi, você está bem? Samui deu um passo apressado para verificar os ferimentos de Itachi e descobriu que a boca de Itachi estava coberta de sangue e até mesmo alguns dentes haviam sido arrancados. Metade de seu rosto estava inchado. Horrível. Esta é a palma de correção de personalidade de Uchiha Duan. Ele é igual a Uzumaki Naruto, ele é desajeitado e não é bom em pregar, e não tem certeza de mudar os pensamentos de Itachi no nível espiritual, então ele só pode mudar isso no nível físico. De hoje, decidiu educar oficialmente o sobrinho como tio, para que Itachi possa voltar ao caminho certo. O curador, Samui pegou os dentes de Itachi e perguntou a Duan com os olhos se o tiro foi muito forte. Tudo bem, na idade dele é hora de trocar os dentes, todos os que caem deveriam ser dentes decíduos. Juan não levou isso a sério. Ferrete. Ele queria muito dizer que os dentes que foram arrancados pelo tio tinham acabado de crescer. Mas ele estava com tanta dor que não conseguia falar, só conseguia engolir suas mágoas. Fim do capítulo. Capítulo 24 Molho de peito de frango do amor. Eu entendo sua força, vamos parar aqui para a discussão de hoje e descansar. Ele deu um tapinha no ombro de Itachi e caminhou para o corredor. Isto é para você. Samui entregou a Itachi uma bolsa de gelo e pediu que ele aplicasse nas bochechas. Obrigado. Itachi segurou a bolsa de gelo nas mãos. Embora suas bochechas doessem, ele estava mais preocupado com o soco do tio agora há pouco. Por que caí na ilusão? O tio obviamente não abriu o Sharingan e não fez contato visual com ele, mas ele teve uma alucinação, o que é simplesmente inimaginável. Será que você pode liberar ilusões com os punhos? Isso é possível? Itachi franziu a testa, confuso. Assim como ele estava pensando muito. Chega de descanso, vamos começar a fazer exercícios. Duan se aproximou com um par de halteres nas mãos e disse ao sobrinho: a partir de hoje, você praticará 6 vezes por semana, e o peito, as costas, os braços, os ombros e as pernas serão pedalados em sequência, e você não deve relaxar. Com um estrondo, Duan jogou o haltere na frente de Itachi e disse a Samui: você será o treinador de Itachi e guiará seus movimentos. Sim, diretor. San-Yi respondeu. Ela fez o mesmo e trabalhou de manhã à noite durante 3 anos, todos os dias, e pode ser considerada uma preparadora física profissional. Então,
Sob a orientação de Samui, Uchiha Itachi iniciou oficialmente sua trajetória física. Duan ficou de lado, comendo bife com gosto, dando dicas de vez em quando. Logo, 2 horas se passaram. Itachi estava deitado de bruços no chão, seu rosto corado e suando profusamente, seu peito arfando violentamente e ofegante. O preparo físico é muito mais difícil e cansativo do que ele imaginava. Durante o exercício agora há pouco, Samui pediu a Itachi que não usasse chakra, e só pudesse confiar na força de seu corpo, não apenas ordenando que ele completasse todos os movimentos de maneira padrão, mas também aumentando constantemente o peso. Até ultrapassar o limite de Itachi. Depois de toda essa agitação, os músculos do peito e braços de Itachi ficaram extremamente doloridos, acompanhados por uma forte sensação de dilaceração. Pratiquei bem, porém, a tortura de Itachi ainda não acabou. Duan tirou um pedaço grande de peito de frango fresco da geladeira e jogou diretamente no espremedor. Após alguma agitação, transformou-se em um líquido viscoso marrom. Pelo menos 1 litro. Nos olhos surpresos e em pânico de Itachi, Duan entregou o grande copo de suco de peito de frango à boca do sobrinho. Quando as crianças estão crescendo, elas precisam adicionar mais nutrientes, principalmente proteínas. Você não pode comer quando seus dentes estão fora. Este copo de suco de peito de frango é limpo e higiênico. Beba. Explodiu em um sorriso. Esta xícara de suco rico de peito de frango representa o amor do tio pelo sobrinho. Itachi demonstrou constrangimento, mas ainda assim pegou com as 2 mãos, depois levantou, fechou os olhos e bebeu de uma só vez. Esta coisa cheira a merda de galinha. Itachi não pôde evitar colocar a máscara de dor, e seu estômago convulsionou e ele estava prestes a vomitar. Não vomite, se vomitar, beba de graça. Ele continuou pressionando os ombros do sobrinho e disse com seriedade: de agora em diante, você vai beber um copo de suco de peito de frango todos os dias para se manter em forma. Meu pobre sobrinho, que tinha apenas 11 anos, ia trabalhar no departamento escuro todos os dias. Se ele está exausto, não é bom morrer jovem. Até onde sei, o Itachi do livro original parece estar sofrendo de uma doença pulmonar devido ao excesso de trabalho e tossiu. Erdogan tem 24 anos. Ele nunca teve resfriado ou febre desde que era criança. A razão mais direta é que ele é muito forte. Assim, os furões ganham alguns músculos, o que é bom para a saúde. Obrigado, tio. Quanto à preocupação de Duan, Itachi esboçou um sorriso. Embora o sorriso fosse um pouco feio, foi a primeira vez que ele sorriu depois de vir aqui. Vá tomar banho e trocar de roupa, não pegue um resfriado. Duan puxou o sobrinho do chão. 10 minutos depois, Itachi abriu a porta do banheiro e saiu vestindo uma camiseta branca com estampa de desenho animado e um short preto. Um pouco grande. Estas são as roupas que o curador usou quando tinha 3 anos. Não existem roupas menores. Samui cobriu a boca e disse, tentando não rir, tentando manter sua personalidade de beleza iceberg. Ferrete. Não é à toa, o estilo é tão infantil. Neste momento, com um estrondo, a porta do ginásio foi aberta e 2 ninjas mascarados entraram. Uchiha e Itachi, venha conosco. Os 2 foram até Itachi e disseram com uma voz sem nenhuma emoção, como um robô. As pupilas de Itachi encolheram ligeiramente e ele reconheceu o oponente como Ruth. Ele acenou com a cabeça silenciosamente e fez uma reverência para Duan e Samui. Tio, Sênior Samui, vou voltar primeiro. Etc. Duan estendeu a mão grande para impedir Itachi e perguntou, eles são colegas da sua ANBE. Lembro que seu colega é um cara de cabelos brancos, provavelmente chamado Kakashi, certo? Os 2 ninjas raiz deram um passo à frente e avisaram Duan Leng. Uchiha Duan, eu aconselho você a não se intrometer em seus próprios assuntos. Você me conhece? Julgando que estava um pouco surpreso, ele respondeu naturalmente, como tio, há algo de errado em se preocupar com meu sobrinho. Quando ele disse essas palavras, ele colocou a mão grande na cabeça de Itachi.
Itachi congelou e conteve o que queria explicar ao tio. Os dois se entreolharam, mas afinal não forçaram, como se soubessem que seria difícil quebrar essa pessoa. Um deles finalmente revelou o motivo da vinda. Recebemos ordem de levar Itachi para ver o assistente Hokage Danzo-sama. Com certeza, saiba apenas que a outra parte não é a Anbu, mas sim uma pessoa raiz. Kenbu pertence a Anbu, que é nominalmente o departamento de treinamento da Anbu, mas na verdade não é controlado pelo terceiro Hokage, e apenas leal a Danzo. Quanto ao assunto de seu sobrinho Uchiha Itachi, o julgamento tinha preguiça de cuidar disso antes, mas agora ele decidiu cuidar disso, e cuidará até o fim, e não permitirá que Danzo machuque seu sobrinho novamente. Então, ele pressionou a cabeça de Itachi e disse para as duas raízes sem pensar: Itachi é filho da minha irmã, reunido, ele também é meu filho, vá com ele. Impossível. Os dois recusaram categoricamente. Ora, há algo vergonhoso, então vou ainda mais. Se você não concordar com meu pedido, saia daqui. Duan Mian disse sem expressão, seu tom era obviamente muito neutro, mas ele não estava com raiva. Pare, não seja ignorante. As duas raízes não aguentaram mais e Den até se preparou para isso. Justamente neste momento de tensão. Senhor, Duan, Danzo-sama tem uma ordem, por favor vá falar com Itachi. Uma voz veio da porta. Continue acompanhando o prestígio. A pessoa que falou era um homem vestindo uma capa preta, óculos escuros pretos e uma marca roxa na bochecha direita. Garota do petróleo Ryoma. Essa pessoa é o confidente de Danzo, que já serviu como guarda de Danzo com Orochimaru. Depois que Orochimaru desertou, Ryoma se tornou o primeiro general sob o comando de Danzo. Ao ouvir as palavras da garota oleosa Ryoma, as duas raízes imediatamente deixaram de lado a hostilidade uma com a outra e obedientemente recuaram para o lado. Vamos então. Duan foi muito revigorante, colocou o braço em volta dos ombros de Itachi e saiu. Em um beco escuro, a garota oleosa Ryoma entrou na frente com as mãos nos bolsos. Duan e Itachi seguiram atrás dele, enquanto as duas raízes estavam nos lados esquerdo e direito, cercando vagamente o tio e o sobrinho. Fim do capítulo. Capítulo 25 Danzo-chi. Fora do beco. O grupo não foi até a base raiz, mas chegou a uma casa de chá construída sob o salgueiro às margens do rio Konoha. Mestre Danzo está esperando há muito tempo, por favor, entre. A garota oleosa Ryoma virou-se de lado e fez um gesto de favor. Esta sala de chá é feita de ladrilhos de madeira, ocupando uma área inferior a 10 metros quadrados, principalmente a entrada e saída é muito baixa. É um quadrado de apenas 60 centímetros. Esta é uma caverna para cães? Como faço para entrar em uma entrada tão pequena? As sobrancelhas quebradas franziram a testa, afinal ele era grande demais. Itachi percebeu isso, preocupado com um mal-entendido, então tomou a iniciativa de explicar. Tio, os convidados têm que dobrar os joelhos para entrar no salão de chá, a cerimônia do chá. Qualquer convidado que entre desta forma significa jogar fora sua identidade e posição e entrar em um mundo não secular. Acho que Danzo-sama nos pediu para nos encontrarmos na sala de chá para nos mostrar igualdade e amizade. Aspas. Embora seu discurso estava com um pouco de vazamento devido à perda do dente, Itachi ainda tentou o seu melhor para explicar claramente a etiqueta da cerimônia do chá. Ele nasceu em uma família rica e foi exposto ao conhecimento do pai do patriarca desde criança, e foi exposto a esse conhecimento desde muito cedo. Itachi está certo. A petroleira Ryoma expressou apreço pelas palavras de Itachi e avisou levemente Duan, Senhor. Duan, Danzo-sama tomou a iniciativa de ser condescendente, se você ainda tem uma atitude arrogante, não entre. Tio, vamos entrar rápido. Itachi não queria envergonhar muito Duan, então ele foi até a boca depois de falar, tirou os sapatos e entrou. Ponto. O julgamento ainda segue seu próprio caminho. Eu o vi caminhando até a abertura, agarrei a janela de conexão acima da abertura e estendi a mão para puxá-la. Houve uma lágrima.
Sob o olhar atordoado da garota oleosa Ryoma, a janela inteira foi quebrada e derrubada, e jogada de lado casualmente. O buraco é maior agora. Depois de murmurar para si mesmo, seu corpo corpulento caminhou em direção à boca e entrou abruptamente na sala de chá. A garota oleosa Longma franziu a testa e entrou. E as duas raízes ficaram de guarda na porta. A sala de chá é muito simples. Embora seja pequeno, há tatames, mesas de chá, fogões de chá e jogos de chá. Arranjos de flores são colocados nos cantos da sala. O dono da sala de chá, Danzo, está de kimono, ajoelhado e sentado em uma das pontas da mesa de chá com os olhos fechados, o corpo esticado e as mãos nas coxas. Parece muito formal. Itachi caminhou silenciosamente até Danzo e se ajoelhou na mesma postura padrão, com uma expressão séria e educada. Duan não gosta de se ajoelhar. Então ele sentou-se ao lado do sobrinho, e o enorme peso de 300 kats sacudiu todo o salão de chá. Também fez Danzo abrir os olhos. Juan tem feito o que quer desde que entrou pela porta, sem um pingo de disciplina, e perdeu toda a etiqueta que não deveria ser quebrada. Danzo não pareceu se importar, mas disse lentamente a Duan. Uchiha Duan, o velho finalmente viu você. Você é realmente uma pessoa informal, como dizem. Obrigado, Danzo-sama. Duan cruzou as pernas casualmente e perguntou direto ao ponto. Venha até nós à noite, você não vem só para tomar chá, vem. Acalme-se, meu jovem. Danzo disse que, embora apenas seu braço esquerdo pudesse se mover, ele ainda preparava o chá com habilidade e estava familiarizado com a cerimônia do chá à primeira vista. Breve. Uma tigela fumegante de mátia verde esmeralda foi empurrada para Duan por Danzo com uma das mãos. Por favor, eu não gosto de beber chá. Duan disse, se você não bebe, como sabe que não gosta? Danzang disse levemente, com um trocadilho, que tem muito significado. Duan franziu a testa, mas ainda assim pegou a tigela de chá e bebeu de um só gole. Puf! Assim que o chá chegou à minha boca, senti uma amargura incomum. Não consegui conter um gole e borrifei no rosto do outro Danzo. O próximo momento, audacioso. Várias vozes soaram ao mesmo tempo, e vários ninjas raiz surgiram do nada e colocaram várias armas, como espadas ninja e kunai, no pescoço quebrado. Uma pequena sala de chá pode esconder tantas pessoas. Todo mundo recua. Danzo não ficou bravo e ordenou em voz baixa para a turma. Então, ele tirou um lenço da roupa e lentamente enxugou o chá amargo do rosto. Foi uma tentação para ele parar de beber chá. Danzo acredita que Duan borrifou deliberadamente seu rosto, mas é uma provocação infantil e só crianças fariam isso. O jovem à sua frente tem uma mente simples e membros bem desenvolvidos, e sua personalidade é muito imatura. Na verdade, essas pessoas são as melhores para controlar. Desculpe. O pedido de desculpas foi sincero, porque ele realmente não conseguiu se conter. Sem problemas. Danzo perdoou o comportamento ofensivo de Duan, e ele não ficou nem zangado, mostrando a cidade insondável e o comportamento de ser assistente de Hokage. Ele deixou isso de lado por enquanto. Fiz outra tigela de chá amargo, empurrou-o em direção a Itachi e disse. Itachi, como eu disse, sua vida será cheia de caos. Beba esta xícara de chá Kingishin, ela pode aliviar sua ansiedade e dor interior. Obrigado Danzo-sama. O coração de Itachi ficou abalado, e ele sentou-se e curvou-se para Danzo, e então pegou a tigela de chá com as duas mãos, levou-a à boca e bebeu. Danzo é gentil com ele, sem sua recomendação ele não conseguiria entrar na Anbu. Ele também prometeu a Danzo que se tornaria os olhos e ouvidos deste último e monitoraria o clã Uchiha. Bem, depois de beber uma tigela de matcha, Itachi de repente arregalou os olhos e estufou a boca, sentindo náuseas e enjoos intensos. Se ele apenas beber chá amargo, ele aguentara. Mas o terrível é que Itachi acabou de beber 1 litro cheio de suco de peito de frango e seu estômago estava desconfortável. Nesse momento, uma tigela de chá amargo entrou em seu estômago e o veneno foi adicionado ao veneno. Seu estômago estava sobrecarregado e sua pele rapidamente ficou cada vez mais feia. Depois de alguns segundos,
Vômito tio. Itachi finalmente não conseguiu mais se conter e cuspiu uma grande poça de líquido desconhecido. Amarelo e verde, com cheiro de excremento de galinha, amargo e cheiro azedo de sucos digestivos, tudo se misturou por um tempo, permeando a pequena sala de chá. Você disse, por que ainda vomitou? Vendo isso, Duan franziu a testa e deu um tapinha nas costas de Itachi, enquanto exortava severamente seu sobrinho. Nesse caso, toda a proteína que comi hoje será perdida e devo comer 10 claras de ovo cozidas quando voltar esta noite. Vendo esta cena, o rosto de Danzo finalmente afundou. O chá que ele fez é tão ruim assim? Não, está claro que o tio e o sobrinho conspiraram e não o encararam. A folga do Uchiha é boa. Danzo foi surpreendido por Itachi, que deveria ter sido respeitoso com ele, mas agora o envergonha na frente dele. Foi afetado pela interrupção? Respire fundo. Danzo tentou se acalmar, olhou diretamente para Duan e de repente disse: Du, você deveria saber que a entrada de Itachi na Anbu foi recomendada pelo velho, certo? Huan ouviu as palavras e acenou com a cabeça. Acabei de descobrir. Danzo. Ele suprimiu sua raiva e disse novamente com uma voz profunda: para ser honesto, o segundo Hokage criou uma força policial naquela época, na verdade, para expulsar o clã Uchiha do centro de poder de Konoha. Portanto, Hiruzen, Koharu e Ian se opuseram fortemente à entrada de Uchiha na Anbu, mas eu ainda usei minha honra para recomendar Itachi. Você sabe por quê? Por quê? Duan fingiu não saber e pediu conselhos humildemente. Fim do capítulo. Capítulo 26. Mas, eu recuso. O pedido de conselho do enfrentando Uchiha. Porque sou diferente do terceiro Hokage, acredito no Uchiha. Este momento, Danzo ergueu a voz, estendeu a mão esquerda para Duan e fez um convite sincero. Du, você vem também e junte-se à NBE com Itachi. Konoha precisa de talentos como você, e você não deve suprimir cegamente o Uchiha. Huan ouviu as palavras, seus olhos piscaram e ele pareceu um pouco comovido. Danzo vê isso, lança a tentação novamente e continua a aumentar. Na Anbu, você não só pode ficar mais forte, mas também ganhar poder. Vou recomendá-lo para a terceira geração, deixar você se tornar o subcapitão da Anbu, e agir junto com Itachi. Não é exatamente isso que você quer, fora. Então, quanto preciso pagar? Duan perguntou. É muito simples, você só precisa confiar em mim como em Itachi. Os olhos de Danzang ardiam e quando ele disse a palavra, confiança, ele enfatizou seu tom. Duan não pôde deixar de respirar fundo e disse emocionado. Danzo-sama é muito bondoso e corajoso, o que faz com que as pessoas tenham que admirar. Juntar-se a Anbu é realmente muito atraente para mim, preciso confiar em você, isso é suficiente. Ele olhou para Danzo com olhos ardentes. Certamente, Danzo parecia calmo e não pediu nada. Na verdade, enquanto ele invadir a Anbu, ele não conseguirá controlar seu próprio temperamento ao falar e fazer coisas no futuro. Até então, Danzo terá tempo e meio suficientes para domar lentamente este tigre rebelde. Depois de pensar por alguns segundos, ele finalmente abriu os lábios lentamente, como se fosse dizer a resposta que Danzo queria. Mas agora, de repente, ele ergueu o queixo, semicerrou os olhos para Danzo com indiferença e disse arrogantemente: no entanto, eu recuso. Por quê? A expressão de Danzo não conseguiu se conter e ele quase perdeu a compostura. Porque, uma das coisas que eu Uchiha mais gosto de fazer é rejeitar aqueles superiores hipócritas, o que me deixa feliz. Duan disse enquanto se levantava segurando Itachi, e então acrescentou, além disso, não gosto de viver com uma máscara como seus subordinados. Danzo também se apoiou em uma bengala, levantou-se e disse com raiva. Tem certeza que não vai se arrepender, Uchiha fora. Desculpe, meu sobrinho está um pouco indisposto, quero levá-lo de volta para descansar, com licença. Huan abandonou a frase, mencionou Itachi e saiu pela porta. Uau! A garota oleosa Ryoma ficou na frente de Duan sem dizer uma palavra.
O ninja raiz do lado de fora da sala de chá também colocou a mão na faca ninja, pronto para usar. O assassinato está em toda parte. Os olhos de Duan ficaram frios. Eu realmente o aborreci, então simplesmente esmaguei Varudo aqui e mato Danzo. Justamente neste momento de tensão. Deixa eles irem. Danzang falou e sua voz voltou à calma habitual. A garota oleosa Ryoma ouviu as palavras e silenciosamente se afastou. Duan saiu da sala de chá, assistido por um grupo de ninjas raiz. As figuras do tio e do sobrinho foram embora e logo desapareceram na noite. Danzo-sama, como lidamos com o Shiha Break? A garota oleosa Ryoma perguntou. Ele sabia que Danzo realmente não pretendia desistir. Com certeza. Danzo ouviu as palavras, uma intenção assassina brilhou em seus olhos turvos, e ele ordenou levemente, também tem gente zelando pela terceira geração, então seus subordinados devem estar limpos e não deixar mentiras. Já que não pode ser usado por mim e se tornou um perigo oculto, livre-se dele. Em última análise, ele é apenas um plebeu que nem sequer tem a identidade de um ninja. Se ele morrer, ele morre. O que ele pode fazer? Eu vejo. A petroleira Ryoma anotou o pedido. Bufar. Danzo bufou friamente, bateu no chão com a bengala e então, cercado por guardas, virou-se e saiu. Na rua, Itachi caminhou um pouco apoiado na parede, mas seu estômago ainda doía um pouco. Duan foi à loja de conveniência comprar uma garrafa de água e entregou ao sobrinho. Obrigado, tio. Itachi bebeu meia garrafa de água, enxaguou a boca e finalmente se sentiu melhor. Mas ele imediatamente lhe disse com uma cara séria: tio, se você ofender o Danzo, ele não vai desistir. Itachi estava muito preocupado. O tio não entendia Danzo e não sabia o quão assustador a outra parte era. Não se preocupe comigo, eu cuidarei disso. Duan não levou isso a sério, mas disse a Itachi: é você, não se associe com Danzo de novo, o velho não parece uma boa pessoa. Aspas reticências aspas. Itachi ouviu isso e quis dizer a Duan: tio, você não parece uma boa pessoa. Mas ele finalmente acenou com a cabeça. Entendo. Veja Itachi segurando a barriga e se curvando, parecendo que não consegue andar. Vamos, eu te levo de volta. Deu um suspiro, agachou-se na frente do sobrinho e deu-lhe as costas. Itachi ficou um pouco surpreso e finalmente deitou-se com as costas quebradas, abraçando o pescoço do tio. Duan pegou seu sobrinho e caminhou em direção ao clã Uchiha. Ao longo do caminho, o tio e o sobrinho ficaram em silêncio. O humor de Itachi é muito complicado. Ele não sabia o que seu tio pensava de seu sobrinho. Ele parecia odiá-lo, mas ainda cuidava dele. Até aqui, além do tio, apenas Zishui carregava Itachi nas costas. A diferença entre os dois é que as costas do tio são mais largas e estáveis que as de Zishui, como uma cama grande. Está quase na hora de chegar à terra da família. Itachi, é você? Uma voz nítida veio de repente de um cruzamento lateral. Itachi se virou seguindo o som e viu uma linda garota parada sob o poste de luz, olhando surpreso para o tio e o sobrinho. Ela tem lindos longos cabelos pretos, uma verruga no canto do olho direito e um protetor de testa de Konoha na testa, que mostra sua identidade como ninja. Primavera. Itachi estendeu a mão hesitantemente e cumprimentou a garota. Duan também notou Izumi Uchiha, virou-se para perguntar ao sobrinho: que garota linda, ela é sua namorada. Assim que esta observação foi divulgada, Quan corou de repente, abaixou a cabeça timidamente e torceu os dedos. Itachi também mudou de rosto e rapidamente negou em voz baixa: não, tio. Só estou brincando. Não fique nervoso, não vou me importar com o seu amor de cachorrinho. Duan disse enquanto se agachava e colocava Itachi de volta no chão. Então, Duan caminhou até Izumi Uchiha e sorriu levemente: garotinha, eu sou tio de Itachi e meu nome é Duan Uchiha. Ah, olá, Sênior Duan. Quan curvou-se rapidamente, parecendo muito reservado. Próximo segundo, o sorriso no rosto de Duan desapareceu repentinamente, substituído por uma intenção assassina tão forte que era quase substantiva,
como uma onda de frio, descendo sobre a cabeça de Quan. Uau! Quan instantaneamente teve um reflexo condicionado, os pelos de todo o seu corpo se arrepiaram, todo o seu corpo recuou violentamente e ele rapidamente tirou um punhado de kunai da bolsa de ferramentas ninja em sua cintura. Ao mesmo tempo, seus olhos também se transformaram em um padrão de jade escarlate de 3 pontas. Ei, isso é incrível, ela também é uma garota genial. Huan viu o Sharingan de Quan e o elogiou, e a intenção de matar que havia surgido diminuiu novamente, como se nada tivesse acontecido. Quan congelou sozinho, confuso com o vento. Itachi viu isso e sussurrou, Izumi abriu o Sharingan na noite do 9 caudas. Ela tinha apenas 5 anos na época e viu seus pais morrerem com seus próprios olhos. Acontece que foi assim, é realmente uma coisa triste. Duan suspirou de emoção. Ele lembrou que Izumi Uchiha era meio amante de Itachi, que mais tarde morreu nas mãos de Obito na noite do genocídio, e teve seus olhos arrancados. Quan foi capaz de abrir o Sanguil Sharingan aos 11 anos. Se ele não morresse repentinamente, ele se tornaria um Shangren em alguns anos, e ele até esperava abrir o Caleidoscópio Sharingan. Afinal, ele é tão jovem, com grande potencial e possibilidades ilimitadas no futuro. Fim do capítulo. Capítulo 27. As ondulações internas de Itachi. Saber que ele ficou foi uma grande lâmpada. Então ele olhou para Itachi e disse a Quan, garotinha, meu sobrinho não está se sentindo bem, posso pedir para você levá-lo para casa. Quan congelou por um momento, depois acenou com a cabeça como uma galinha bicando arroz. Ok, ok. Então eu vou incomodar você. Sem dizer uma palavra, ele deu um tapinha no ombro de Itachi novamente, então se virou e foi embora. Sob as luzes da rua, Itachi e Izumi se olharam, ambos desviaram o olhar um do outro e ficaram em silêncio. Depois de um tempo, Itachi falou primeiro. Desculpe, se as ações do meu tio agora te assustam, espero que você não leve isso a sério. O personagem dele sempre foi assim. Está tudo bem, Sênior, é muito interessante. Quan cobriu a boca e sorriu suavemente. Depois disso, ela viu as roupas de Itachi, seus olhos brilharam, uau, que camiseta fofa de desenho animado. Itachi, eu não esperava que você usasse esse estilo de roupa. Estas são as roupas de infância do meu tio. Itachi corou e explicou. Ei, o que há de errado com seus dentes? Você arrancou os dentes ou não está se sentindo bem? Quan viu que as palavras de Itachi estavam vazando, então ele não pôde deixar de seguir em frente e perguntou curioso e preocupado. Eu acidentalmente derrubei isso sozinho. Itachi ficou muito envergonhado e tentou evitá-lo encontrando um motivo esfarrapado. Quan nunca o tinha visto assim antes e sorriu feliz, seus olhos curvados em luas crescentes. Depois de algumas gentilezas, os dois caminharam até o pequeno parque na área do clã em acordo tácito. Caminhou um pouco. Sinto muito pelo que aconteceu da última vez. Eu não deveria ter dito essas coisas para você. Itachi se desculpou novamente. Onde está? Fui eu quem incomodou você. Izumi rapidamente acenou com a mão e pediu desculpas a Itachi. Algum tempo atrás, certa vez, Itachi perguntou a Quan por que ela queria ser uma ninja e disse a ela que uma garota como você não deveria experimentar o horror do mundo ninja. Izumi ficou muito bravo com isso, e disse que queria ser ninja por causa de seu pai, e também reuniu coragem para dizer a Itachi que ela queria seguir o mesmo caminho com a pessoa de quem ela gostava. Isto é uma confissão, mas Itachi não respondeu. Por fim, Quan saiu chorando e os dois terminaram infelizes. Meninos e meninas, agora eles finalmente estão juntos novamente. A propósito, eu me tornei um ninja. Quan sorriu e apontou para o protetor de testa em sua testa, mas logo reclamou com um beicinho. Mas é tão chato, minha tarefa não é ajudar a esposa do Daimyo a cuidar do gato de estimação, ou ajudar os oficiais da Nação do Fogo a se moverem. Aspas. Foi assim que os ninjas surgiram desde o início. Itachi disse. Quando soube que Quan estava realizando tarefas não perigosas, de alguma forma ele finalmente deu um suspiro de alívio e se sentiu aliviado.
Os dois conversaram e riram enquanto caminhavam, conversando alegremente. Itachi sentiu que Izumi era gentil e compreensivo, o que era muito parecido com sua mãe Uchiha Mikoto. Mas, ao falar sobre Itachi se juntar à NBE, Izumi de repente disse que estava com muito medo, com medo de que Itachi a deixasse e fosse cada vez mais longe. Durante este processo, Izumi finalmente perdeu o controle de suas emoções e caiu nos braços de Itachi, soluçando baixinho. Itachi ficou sem saber o que dizer por um tempo, então estendeu as mãos e abraçou Quan gentilmente, esperando que ela se acalmasse. Eu não estou indo a lugar nenhum. Ele disse isso. Provavelmente, ele acrescentou em sua mente. Itachi olhou para o céu, e a lua emergiu de trás das nuvens escuras, brilhando em seu rosto. Este período de tempo, Tio e Quan, essas pessoas que invadiram sua vida, como o luar atravessando as nuvens escuras, brilharam em seu coração. Isso causou ondas no coração de seu Gujin Ubo. Duan deu um passeio tranquilo e voltou para o beco onde fica a academia. De repente, ele sentiu vários olhares vindos da escuridão atrás dele, permanecendo nele por um tempo como picadas de agulha e depois se afastando rapidamente. Você está pronto para começar tão cedo? Parece que o velho Danzo está muito zangado. Juan não olhou para trás e empurrou a porta da academia fingindo não notar. A partir de amanhã sairei um pouco da aldeia e sairei para fazer algumas coisas. Você também tem férias, descanse bem alguns dias. Ele encontrou Samui e confessou a ela. Ok, obrigado, curador. Samui parecia feliz, fingindo estar feliz por causa do feriado. Diretor, você vai sair para ganhar dinheiro de novo. Embora Samuel estivesse muito curioso, ela a seguiu muito e falhou, por isso não se atreveu a correr mais riscos. Ela originalmente pensava que Duan só poderia fazer exercícios físicos, mas depois de ver a mão de Duan, ela também adivinhou vagamente o método do curador para ganhar dinheiro. Principalmente, eles trabalham como caçadores de recompensas ou algo assim. Essa conversa entre os dois. Ele não disse uma palavra e foi ouvido pelo ninja raiz que espreitava do lado de fora do museu. Boa oportunidade. Siga o Uchiha para fora da vila amanhã e encontre um lugar onde não haja ninguém por perto. Um deles disse em voz profunda. Várias raízes trocaram olhares e chegaram a um acordo. Nada a dizer a noite toda. Na madrugada do dia seguinte, pouco antes do amanhecer, não havia muita gente nas ruas da vila de Moai, então eles saíram. Ele usava uma grande capa preta e um chapéu de bambu, cobrindo a maior parte do rosto, e saiu rapidamente da aldeia. 2 horas depois, Itachi está aqui. Ele está descansando hoje, então depois de mandar seu irmão mais novo, Sasuke, para a escola ninja, ele foi cedo para a academia, pois estava preocupado que Danzo mandasse alguém para incomodar seu tio. O estranho é, Itachi entrou no beco, sentindo-se muito quieto. Os pontos turísticos que normalmente se escondem no escuro e assistem desapareceram por algum motivo hoje. Ele logo descobriu. A academia colocou uma placa de fechado e Samuel está usando luvas e segurando uma toalha, enxugando e limpando as janelas do lado de fora. Itachi, você chegou cedo hoje. Samui ficou um pouco surpreso ao ver Itachi e disse-lhe, o curador tem algo para sair e voltará depois de um tempo. Mas ele instruiu especificamente você a entrar e sair da academia à vontade e use o equipamento interno. Enquanto falava, ela tirou as luvas e se aproximou, pronta para abrir a porta para deixar Itachi entrar. A expressão de Itachi mudou e ele perguntou apressadamente. Quando o tio foi embora? Acabei de sair de manhã. Qual é o problema? Qual é o problema? Samui perguntou, sentindo o cheiro de algo errado. Multar. Itachi não queria preocupar Samuel, então mudou de assunto, você está livre esta tarde. Minha mãe pediu para você ir às compras com ela. Deixe-me deixar um recado. Depois de terminar de falar, ele se virou e saiu, correndo para as raízes o mais rápido que pôde. 10 minutos depois, a entrada para a base subterrânea na raiz. Parar. As duas raízes bloquearam Uchiha Itachi, impedindo-o de entrar. Itachi não disse uma palavra e mostrou diretamente o Sharingan.
Droga, 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 droga. Após um som de colisão entre kunai e espada ninja, os dois Genbu caíram na frente de Itachi e entraram em coma. Passando por cima dos dois feridos, Itachi avançou direto e encontrou Danzo sem problemas. Mestre Danzo, por favor, não ataque meu tio. Assim que viu Danzo, ajoelhou-se e abaixou a cabeça para fazer um pedido a este. Itachi tem sentimentos complicados por Duan. Mas não importa o que aconteça, deve ser seu tio. É uma ameaça à vida de seus familiares serem encarados pela raiz, e ele não pode ficar sentado de braços cruzados. Itachi, você está atrasado. Danzo se apoiou em muletas, balançou a cabeça e disse friamente, neste momento, Uchiha está morto. Fim do capítulo. Capítulo 28 Atacar e Matar. O julgamento está morto. Quando Itachi ouviu a notícia de Danzo, ele tremeu todo, horrorizado, e então levantou a cabeça, olhando para ele com um par de Sharingan escarlate. Danzo não evitou os olhos de Itachi, olhou para ele e disse com indiferença. É definitivamente autodestruição, ninguém pode salvá-lo. Ele deveria ter se arrependido muito antes de morrer, mas infelizmente, ele só pode ir para a Terra Pura Mundo para se arrepender. Itachi abaixou a cabeça novamente. Tio, ele já está morto? Não, isso é apenas a retórica unilateral de Danzo, aquele homem, não morre tão facilmente. De acordo com o entendimento atual de Itachi sobre Duan, qualquer um que subestimasse o tio eventualmente pagaria um preço alto. O homem mascarado não é o melhor exemplo. Pensando nisso, de repente ele se sentiu aliviado. Danzo não sabia o que Itachi estava pensando, ele parecia severo e repreendeu o menino ajoelhado à sua frente. Itachi, não se esqueça de sua intenção original, então o velho deixou você se juntar a Anbu. E Duan é uma pessoa que fará você cair no caos novamente, então, esteja ele vivo ou morto, você deve ficar longe dele. Do ponto de vista de Danzo, além de resolver o Uchiha Duan, Itachi retornará ao seu controle mais cedo ou mais tarde. Entendo, Danzo-sama. Itachi levantou-se lentamente e disse calmamente, mas depois que esse assunto acabar, por favor, pelo menos me dê o corpo do tio e deixe-me levá-lo de volta ao clã para ser enterrado. Tudo bem, o velho promete a você. As pessoas que enviei, contando o tempo, devem voltar logo. Danzo assentiu levemente, concordando com o pedido de Itachi. Ele originalmente planejou deixar Itachi ver o corpo de Uchiha com seus próprios olhos, para que Itachi desistisse. Então, um velho e um jovem não disseram mais nada e esperaram silenciosamente nesta base raiz. Neste momento, fora da vila de Konoha, em uma floresta inacessível. Depois que Duan deixou a aldeia, ele não sabia se foi intencional ou não, mas caminhou até este lugar remoto sem saber. Se alguém quiser prejudicá-lo, agora é o melhor momento para fazê-lo. Com certeza. Uau, uau! Uma rajada de vento e chuva composta por kunai e shurikens atingiu Duan por trás e pela lateral, quebrando sua cabeça e rosto. Bum bum bum! Várias kunai atingiram o corpo alto, uma após a outra, e o talismã detonante amarrado ao kunai explodiu, envolvendo-o em chamas e fumaça espessa. Funcionou. Não leve isso de ânimo leve, não deveria ser tão simples. O Uchiha Duan pode ter descoberto que o estamos seguindo, então tome cuidado. Seguindo várias vozes, 4 ninjas raiz apareceram da floresta. Eles não ousaram ser descuidados e se aproximaram de Duan com cautela. Uma rajada de vento sopra e a fumaça se dissipa. Eu vi Duan parado no local, não apenas não caiu, mas também parecia estar ileso. Os 4 membros raiz ficaram surpresos quando viram isso. Embora tivessem lido as informações e soubessem que o corpo de Duan era muito poderoso, ver com seus próprios olhos que a outra parte ainda estava sã e salva sob esse nível de ataque ainda estava além das expectativas das 4 pessoas. Olhando para os ninjas raiz de diferentes alturas, gordos e magros à sua frente, ele franziu a testa, sentindo-se um pouco descontente. Por que existem apenas essas poucas pessoas? Qual é o significado? Os 4 ficaram surpresos ao ouvir as palavras. Estamos aqui para matar você. Você acha que há poucas pessoas?
Você está preocupado em não morrer ou nos despreza? As poucas pessoas tinham preguiça de conversar e se espalharam sem dizer uma palavra, formando uma formação envolvente sem beco sem saída. Esqueça, não importa como você diga, é uma raiz e deveria valer muito mais do que ninjas comuns. Duan murmurou, enquanto tirava o chapéu da cabeça e a capa do corpo, e os pendurava nos galhos ao lado dele, quebrando-os quando não queria lutar. Como Samui especulou, a fonte de vida durante esses anos é deixar a vila de vez em quando para trabalhar como um ninja generoso. Ao caçar alguns rebeldes procurados, eles vão à Bolsa de Ouro para receber recompensas. Ao mesmo tempo, neste processo, acumule alguma experiência de combate. Em termos de experiência de combate, o julgamento definitivamente não é tão bom quanto o daqueles ninjas de elite que muitas vezes realizam tarefas perigosas e lutam no campo de batalha, mas pelo menos eles não se tornaram idiotas que não conseguem lutar. Seu próprio poder de superdefesa também proporcionou a Duan uma alta taxa de tolerância a falhas, para que ele não tombasse e fosse morto por outros. Aconteceu que ele estava ficando sem dinheiro recentemente. Como esses ninjas raiz foram enviados sozinhos para a porta, Duan planejará atraí-los até aqui para resolver o problema. Neste momento, faça isso. Com um grito de Jinbu, os quatro atacaram ao mesmo tempo. Mas o ataque de Duan é mais rápido que eles. Shua, seu olhar era como um relâmpago, e seus olhos entraram em contato com um inimigo na frente esquerda, e seu par de olhos negros de repente se transformou em um padrão de jade escarlate de 3 pontas. O homem tinha acabado de completar o selo e estava levantando as mãos para formar uma moldura do visor, seus olhos apontados para Duanil para lançar a ilusão, a arte da mente e do corpo. Inesperadamente, ele foi interrompido e bateu nele primeiro. Um momento. A consciência do homem foi puxada para a ilusão do Sharingan, e seu corpo foi completamente pregado até a morte por pregos de ferro grossos e enferrujados, deixando-o em agonia. Magia, a arte de pendurar. Este é um tipo de ilusão de ligação dourada que pode ser lançada desde que você olhe para o inimigo sem selos. É uma das ilusões do Sharingan mais poderosas. Plop. O ninja raiz do clã da montanha caiu molemente no chão. Mate um primeiro. Esta é a primeira vez nos últimos 24 anos que ele mostra o Sharingan na frente de estranhos, e o primeiro tiro é uma ilusão mortal. Mas, o resto dos ninjas raiz estavam inexpressivos, nem um pouco assustados. Todo mundo sabe que você nunca deve lutar contra o Uchiha cara a cara. Mas agora é 4 contra 1. Ao custo de reduzir uma pessoa, segurar o Uchiha por 1 ou 2 segundos pode criar uma chance para o parceiro vencer. Este é o plano de batalha formulado há muito tempo. Uau! Quando Duan usou a ilusão para lidar com o primeiro inimigo, 2 ninjas raiz, um à esquerda e outro à direita, avançaram na frente dele ao mesmo tempo. O homem da esquerda é um homem gordo, medindo 1,9 metro. Seus braços e cintura são redondos como uma montanha de carne e ele tem a mesma tonelagem de Duan. Ele rugiu e todo o seu braço rapidamente inchou e ficou enorme, seu punho ficou tão grande quanto um tanque de água e ele bateu na cabeça de Duan Den. Esta é a técnica de multiplicação do clã Kyudao. Por contraste, o inimigo da direita é bem menor e tem um estilo de ataque bem feminino. Ele não venceu pela força, mas deu passos ágeis e deu um tapa leve em Duan com a palma da mão de um ângulo estranho. Este é o punho suave do clã Hyuga. Um duro e um macio, combine e ataque. Formou instantaneamente uma situação de crise. O corte transversal não mudou de cor, e ignorou diretamente o ataque de Hyugagen, e viu que ele chutou o chão, usando a força de sua cintura para impulsionar a força de todo o corpo, e deu um soco na raiz de Akimishi. Estrondo. 2 punhos colidiram. As raízes de Kyudao, que pareciam ter grande força, foram inesperadamente sacudidas para trás mais de uma dúzia de passos por Duan e finalmente atingiram uma grande árvore antes de parar. A máscara de seu rosto caiu e ele parecia horrorizado. A técnica de multiplicação da família Akimishi é uma espécie de ninjutsu de fuga yang lançado ao custo de consumir muito do próprio calor, o que pode fortalecer o poder diversas vezes.
Mesmo assim, ainda é impossível lutar diretamente com o Uchiha. Este homem é um monstro muscular. Mas, quando as raízes de Akimishi foram quebradas e repelidas, os atacantes do clã Hyuga aproveitaram a oportunidade. Sopro. Aproveitando o fato de estar completamente indefeso, os olhos brancos sob a máscara perceberam facilmente a fraqueza do corpo deste, e então ele juntou os 5 dedos e deu tapas contínuos. Todos atingiram os pontos de acupuntura quebrados. Fim do capítulo. Capítulo 29 Dançando, leia mais. Punho macio. É a técnica física do clã Hyuga cooperar com seus olhos brancos para penetrar com precisão o chakra no corpo do inimigo e destruir o sistema de meridianos e os órgãos internos do inimigo. Depois que um tiro é disparado, o inimigo geralmente é morto ou ferido. O corpo quebrado é muito forte, invulnerável a armas, fogo e água. Mas, como todos sabemos, os órgãos internos humanos não podem ser exercitados, enquanto forem atingidos por um punho suave, morrerão. Hyuga Houken é o inimigo de Uchiha Duan, um ninja fitness. Antes do tiro, Hyuga Genbei estava convencido disso. Disponível neste momento. Depois de ter sucesso, ele imediatamente sentiu que algo estava errado e seus olhos se arregalaram. Porque, sob a pele ferida, há uma camada de fáscia mais espessa que o couro de vaca, que é preenchida com o chakra de escape Yang, formando a segunda linha de defesa de seu corpo. O chakra do punho macio de Hyuga na raiz penetrou na defesa da pele ferida, mas não conseguiu penetrar na fáscia sob a pele. Na verdade, mesmo que o chakra do punho suave possa entrar nos órgãos internos decepados, ele não pode causar ferimentos fatais a ele, porque ele já descobriu uma maneira de exercitar os órgãos internos. É por isso que Duan teve a coragem de ignorar o ataque suave. A extensão de sua pesquisa e desenvolvimento do corpo humano é inimaginável para esses ninjas raiz. Esse é o punho macio? Os ninjas de Hinata não têm força para bater nas pessoas, então eles têm a coragem de serem tão famosos quanto o Uchiha. Olhando para o inimigo, os olhos do Sharingan tornaram-se cada vez mais escarlates, como um tigre atacando sua presa. Não é bom. Aquele Hyuga Genbu, que não se atreveu a desviar o olhar, saltou para trás imediatamente e seu corpo recuou 7 ou 8 metros. Mas a ruptura está sempre conosco. Shua! Sua grande mão se esticou, e seus 5 dedos vibravam em uma certa frequência irregular e sutil, como um sonho, e agarrou a garganta de Hinata Ruchi. Este truque também foi usado quando ele estava brigando com seu sobrinho Uchiha Itachi. Ele levou 10 anos para desenvolver uma técnica secreta chamada Técnica de Fuga do Corpo Fantasma In. Hyuga Genbu apenas olhou para a palma quebrada e sentiu-se tonto por um instante. Quando ele voltou a si, seu pescoço já havia sido estrangulado por uma mão quebrada. Como uma águia pega um filhote. Qual é o problema? Eu obviamente não li o Sharingan dele, porque ainda tive a ilusão. Ele só teve tempo de lançar o último pensamento em sua mente, e então ouviu um clique, seu pescoço quebrou, e a escuridão sem limites avançou como uma maré. Duan jogou casualmente o corpo de Hyugagen no chão. Restam 2. Neste momento, uma sombra esbelta se aproximou silenciosamente de trás de Duan ao longo do chão até se fundir com a sombra de Duan, aplicando instantaneamente uma força invisível de contenção ao seu corpo. A última pessoa na raiz também atirou. É a técnica de imitação de sombras do clã Nara. Duan olhou para baixo e viu a sombra do oponente se espalhando por suas pernas, como uma corda apertando seu corpo, impossibilitando-o de se mover. Ao mesmo tempo, a raiz de Kyudao, que foi derrubada anteriormente, saltou no ar e suas mãos rapidamente formaram selos. Sob o efeito da técnica de multiplicação, seu corpo inchou e aumentou rapidamente, e então sua cabeça e membros se retraíram em seu corpo, e seu cabelo ruivo endureceu e se alongou para cobrir todo o seu corpo. A pessoa inteira se transformou em uma grande almôndega coberta de espinhos. Estrondo. Esta almôndega caiu do céu, rolou para frente como uma roda e bateu na direção de Duan com o impulso de quebrar tudo. Carruagem de carne ninja. Este momento,
Os dois últimos inimigos de Huan estão estimulando desesperadamente o chakra em seus corpos, um é responsável pelo controle e o outro é responsável pela produção, e eles querem lutar contra Duan Yi até a morte. Duan ainda não se apressou e insistiu em confiar em sua poderosa força física para deixar parte de seu corpo se libertar das algemas da técnica de imitação das sombras. Ele levantou o pé direito e pisou no chão. Estrondo. Um pé saiu, como um elefante gigante pisoteando, uma teia de rachaduras apareceu instantaneamente sob o pé quebrado, cortando o chão em torrões de terra, todos flutuando no ar sob a força do contra-choque. A mudança de terreno eliminou a sombra dos atacantes do clã Nara. O julgamento restaurou a liberdade. Enfrentando a carruagem da bomba de carne que se aproximava, ele poderia facilmente ter se esquivado, mas optou por não fazê-lo. Em vez de recuar, avance. Vi Duan dar um passo à frente, virar o corpo de lado para abaixar o centro de gravidade, baixar os ombros, amarrar as mãos e dobrar as pernas, tudo de uma vez. Um momento. Os músculos de todo o seu corpo estavam tensos, suas mãos não eram mais mãos e seus pés não eram mais pés. As juntas e juntas estavam integradas em uma só, e todo o seu corpo era firme como um diamante, como um pedaço de ferro. O nome deste movimento é Taishan Kao. Não usa punhos ou pés, mas usa todo o corpo como arma, como um Kun gigante possuindo o corpo, colidindo com uma montanha de 300 metros de altura. Sob a colisão, um vento forte subitamente subiu no solo plano, assobiando entre o céu e a terra. Houve um grande estrondo. Tieshan colidiu violentamente com a carruagem da bomba de carne. Duan permaneceu imóvel, suas pernas pareciam criar raízes e estavam firmemente plantadas no chão. Em contraste com o oponente, a carruagem de almôndegas girando em alta velocidade parecia estar presa em um atoleiro. Por mais difícil que fosse, as rodas só conseguiam girar no lugar e não conseguiam avançar. O impasse entre os dois lados durou apenas um segundo. Quando o poder de Duan explodiu completamente, o poder de Tieshan apareceu, e a carruagem da bomba de carne foi derrubada de cabeça para baixo e voou como uma bala de canhão. Estrondo. Finalmente, os membros do clã Kildao abriram seus membros e se chocaram contra a parede da montanha em grande estilo. Os 7 orifícios sangraram e morreram no local. Shua. A figura de Duan desapareceu do local num piscar de olhos e, no segundo seguinte, ele já havia chegado na frente daquele Nara Genbu. E dedo como uma faca, deslize. Nara Genbu inconscientemente quis se esconder, mas quando reagiu, a unha quebrada arranhou seu pescoço e sangue jorrou. O último inimigo também está resolvido. Até aqui, esta equipe de elite enviada por Danzang para atacar Duan foi exterminada. 4 inimigos incluem o combo As de Konoha, Inoka Butterfly, e o ninja Yuga Houken, que se especializou em restringir Duan. Devo dizer que as raízes estão realmente cheias de talentos. Danzo, esse velho, contou com a conivência da 3ª geração e, em nome do departamento de treinamento da Anbu, saiu em busca de pessoas importantes do principal clã ninja de Konoha. Com o passar dos anos, quase ninguém consegue escapar. Cada clã tem gênios que foram levados à força por Danzo e sofreram lavagem cerebral na raiz. Fala. Foi uma surpresa quando se descobriu que havia ninjas Hyuga entre os atacantes. Afinal, o clã Hyuga é altamente fechado e quase nunca se ouve falar deles enviando seus membros do clã para a escola ninja ou ingressando na Anbu. Mas um pensamento. O Uchiha é o osso mais difícil de Konoha. Até mesmo Uchiha Itachi, filho do patriarca deste clã, estava prestes a ser enganado por Danzo e se tornar seu subordinado. Naquele dia, alguém do clã Higashi juntou-se à raiz, o que não poderia ser mais normal em comparação. Esta batalha acabou. Para limpar o campo de batalha, leve os cadáveres das 4 raízes para a Bolsa de Ouro. Quando ele matou essas pessoas, ele usou métodos relativamente contidos e não fez movimentos muito bruscos, apenas para manter os cadáveres o mais completos possível. Só assim será possível vender por um bom preço. De repente, passos vieram novamente da floresta à frente. Ainda tem inimigos?
Duan seguiu o prestígio e viu a garota oleosa Longma com as mãos nos bolsos, saindo de trás de uma grande árvore. Não sei se a capacidade dessa pessoa de esconder a respiração é muito forte ou se sua sensação de presença é muito fraca, mas ela nunca a encontrou. Obrigado Yangko, fique pela sua dica. Fim do capítulo. Capítulo 30 Rugido do Tigre. Huoshi. Huan não disse nada, deu um passo e ficou a mais de 10 metros de distância, e deu um soco poderoso na garota oleosa Ryoma. O punho se contorceu e a técnica do corpo ilusório de fuga do Yin foi ativada novamente. A garota oleosa Ryoma realmente caiu na ilusão e permaneceu imóvel. Mas no próximo segundo, com um bang, senti como se meu punho tivesse atingido uma nuvem de ar. Olhando com atenção, o corpo da garota oleosa Ryoma se transformou em incontáveis insetos pretos neste momento, jorrando por baixo do capuz, mangas e pernas da calça. Aproveitou a tendência e subiu no corpo de Duan. Técnica de avatar de inseto. Esta é uma armadilha preparada pelo cavalo dragão oleoso. Logo, metade do corpo decepado estava envolto em parasitas negros. Eles deitaram-se em seu corpo, tentando perfurar sua pele com seus aparelhos bucais afiados e injetar veneno nela. Duan Iran não teve medo, apenas balançou o corpo casualmente, todos os músculos de seu corpo vibraram, liberando chakra. Como um galo balançando as penas. Com esta simples sacudida, todos os parasitas em seu corpo foram atordoados e mortos, e caíram no chão com um farfalhar. O ataque da petroleira Ryoma não terminou. Na floresta, incontáveis insetos corriam de todas as direções, 3 camadas internas e 3 externas, cercados como ondas negras. Vir a ser, as 4 raízes anteriores eram apenas para segurar Duan, para que a garota oleosa Ryoma tivesse tempo de chocar o enxame e se preparar para a grande jogada. Embora não haja corpo de aço, mas sua maior fraqueza é que ele depende apenas da luta física, mas não domina uma ampla gama de movimentos de ataque, como o ninjutsu de fuga de incêndio do Uchiha. Porque ele é um isolante de ninjutsu. YUANV Ryoma aproveitou esse ponto e usou a tática do mar de insetos, tornando impossível para Duan desviar com socos e chutes. Esses insetos correrão um após o outro, submergindo-o completamente e entrando em seu corpo pelo nariz, boca, orelhas e até olhos. Até que ele seja comido limpo. Enfrentando a situação de matança criada pelo inimigo. Duan fechou os olhos de repente, respirou fundo, ergueu o peito e retraiu o abdômen e ergueu toda a cavidade abdominal. Formou um abdômen a vácuo. Próximo segundo, rugido. De repente, ele soltou um rugido que ressoou por toda a floresta, assustando inúmeros pássaros. Seguindo o rugido de Duan, uma onda sonora centrada nele imediatamente se espalhou em todas as direções, varrendo o enxame. O tigre ruge nas montanhas e florestas. Huan usa um método de som único, adicionando sua própria vibração de chakra, transmitindo energia destrutiva na forma de ondas sonoras e causando ainda mais ressonância no ar circundante, aumentando o poder da técnica. É semelhante ao ninjutsu usado pelos ninjas na obra original. A maior dificuldade dessa técnica de apito é que o intérprete precisa ter músculos das cordas vocais extremamente fortes, caso contrário a voz será abolida antes de serem treinados. Para Duan, isso naturalmente não é um problema. Seja o tríceps, o bíceps ou uma cabeça, até o esfíncter, até os músculos da laringe, ele seguiu devotamente a revelação do Deus dos músculos e praticou ao extremo. Usando os 639 músculos de todo o corpo, Duan sempre pode lutar de maneiras inimagináveis, tornando o inimigo inesperado. Zumbido, zumbido. Por onde passavam as ondas sonoras do rugido do tigre, o solo parecia ter sido arado novamente e ondas de insetos parasitas viraram de cabeça para baixo, matando inúmeras pessoas. O exército sobrevivente de parasitas também parecia ter recebido algum tipo de ordem, virou-se rapidamente e desapareceu nas profundezas da floresta como a maré vazante. A garota do petróleo Ryoma escapou. Que cara cauteloso, digno da família das garotas oleosas. Duan suspirou de emoção.
O clã das petroleiras não é muito conhecido, mas na opinião de Duan, é um grupo de rapazes que não deve ser subestimado. A arte parasita desta família integra ataque, defesa, tratamento médico, envenenamento e investigação, e pode ser chamada de onipotente. Os membros do clã também são cautelosos e gostam de se esconder no escuro para proteger as pessoas. Na obra original, Uchiha Shisui foi envenenado pela mosca da fruta, ninja do óleo. Quando ele reagiu, o veneno se espalhou por todo o seu corpo, então ele só poderia cometer suicídio pulando de um penhasco. Uchiha Obito também foi atacado pelos insetos venenosos de nível nano das garotas do óleo e teve que desistir de um braço. Na batalha agora há pouco, a garota oleosa Ryoma estava escondida no escuro, observando a habilidade de Duan enquanto se preparava para o movimento final. Até a retirada final, ele não revelou seu corpo. Pode-se dizer que é extremamente cauteloso. Mas, o julgamento também é muito cauteloso. Ele também não revelou muito de sua força, principalmente o substituto Ishijin. Caso contrário, se a garota oleosa Ryoma vir alguma coisa, será problemático no futuro. Hora de sair deste lugar. Duan juntou os cadáveres dos 4 ninjas raiz, tirou um pergaminho que carregava consigo e espalhou-o no chão. Este pergaminho é usado especialmente para armazenar os restos mortais. Desde que chakra seja injetado nele, o feitiço pode ser ativado. Estrondo. Quando o cadáver se transformou em fumaça branca e entrou no pergaminho, ele virou em uma direção e saiu rapidamente. Aldeia de Konoha, base raiz. Danzo e Itachi Uchiha, um velho e outro jovem, estão esperando há quase uma hora. Danzo estava calmo e relaxado, sentado em uma cadeira com os olhos fechados, sem se preocupar com nenhum acidente. Itachi ficou de lado, olhando solenemente na direção da entrada da base. Embora não acreditasse que seu tio morreria tão facilmente, ele ainda estava ansioso. E, com o passar do tempo, também aumentou sua ansiedade interior. Itachi, você ainda está fantasiando? A voz de Danzo soou de repente. Ele percebeu a fantasia inocente de Itachi e impiedosamente abriu a boca para perfurar. O velho enviou a equipe de elite de Genbu, sabe o que isso significa? Itachi ficou chocado ao ouvir as palavras, seu corpo balançou por um tempo e ele quase perdeu o equilíbrio. Ele não esperava que Danzo fosse tão implacável. Deixando de lado o chamado time de elite, Yumi Ryoma é a figura número 2 nas raízes. Ela já serviu como guarda de Danzo com Orochimaru, e sua força é comparável à de Sannin. Até então, Itachi percebeu que, tio, dessa vez, temo que seja muito azar. Danzo ficou muito satisfeito com a reação de Itachi, fingiu suspirar novamente e continuou. Embora o velho tenha prometido entregar o corpo de Duan para você, se Ryoma agir, seu tio pode morrer sem o corpo inteiro, que Juan não resistirá com muita força, o que você acha? Itachi estava quase desesperado quando ouviu as palavras, seu rosto estava pálido. Em tal tormento, depois de um tempo desconhecido, uma figura apareceu na entrada da base da raiz, e a garota do óleo Ryoma finalmente retornou. Mestre Danzo. Assim que a petroleira Ryoma voltou, ela se ajoelhou e abaixou a cabeça. Explicar. Danzo franziu a testa ao ver isso e de repente se sentiu um pouco mal. A garota oleosa Ryoma levantou a cabeça, olhou para Itachi, hesitou por 2 segundos e relatou a verdade. Nós falhamos. O que? Danzo e Itachi ficaram chocados ao ouvir isso. Silêncio. Desde que a garota do petróleo Ryoma falou, a base da raiz caiu em um silêncio mortal e ninguém falou. Kaká. Danzo apertou a muleta em sua mão, as veias nas costas de sua mão incharam, suas sobrancelhas estavam franzidas e ele estava à beira de uma explosão. A atmosfera é digna e sufocante. Neste momento, Itachi voltou a si, curvou-se educadamente para Danzo e disse em tom frio. Danzo-sama, a NBE ainda tem algo para fazer, então vou me despedir primeiro. Depois de terminar de falar, ele se virou e saiu sem esperar a resposta de Danzo. Não salvou nenhuma face. Fim do capítulo.
O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele.